Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde você que está em casa. Bom, não pôde estar aqui com a gente, mas a gente está disponibilizando para que você possa acompanhar e participar da nossa aula. Gente, em conversa com a coordenação, a gente achou conveniente que fosse montado um programa de ênfase nos conteúdos para a prova, né? Então, a partir dessa semana, vai ter alguns happy hours, talvez 3 ou 4, talvez até em dias que não sejam na quarta-feira, porque senão vai ser só happy hour de matemática, talvez tenha necessidade de usar algum outro dia, além da quarta-feira, e para a gente poder dar ênfase a isso daí. Por quê? Porque todo mundo já sabe, desde o primeiro dia, qual seria a grande dificuldade, né? Qual seria a grande dificuldade? O conteúdo de matemática é muito extenso, para cair, por exemplo, 7 questões. E não dá para adivinhar. Você tem que estudar o conteúdo todo, tá certo? Baseado nisso, a gente foi fazer estatísticas. A gente foi fazer levantamento de questões de prova dos últimos concursos que têm ocorrido. Um concurso, para você dar uma olhadinha, é o concurso de domingo passado agora, de Nova Cruz. Dá uma olhadinha na prova de Nova Cruz. E o que nós podemos esperar da nossa prova da Comperv, tá certo? O que eu vou apresentar aqui são assuntos que aparecem com muita frequência. Isso não significa que os demais assuntos eles não são importantes, que os demais assuntos não vão aparecer. Vão aparecer questões nas provas, mais do que esses assuntos que eu vou comentar aqui. Mas esses assuntos que eu vou comentar aqui, você tem a obrigação de saber. Você tem a obrigação de fazer um reforço teórico neles. Tá certo? Então, o que a gente espera? O que a gente tem expectativa de quê nessa prova? Então, inicialmente, a gente espera que venham questões com operações fundamentais, ou seja, problemas aritméticos envolvendo as 4 operações. É aquela questão para dizer assim, toma, faz que essa daí tu vai conseguir fazer. Geralmente envolve adição, subtração, multiplicação, divisão, algum raciocínio lógico envolvido aí. E lembre que sua prova não vai vir uma prova de matemática, não vai vir uma prova de lógica, vai vir uma prova de matemática e raciocínio lógico. Nós fizemos aqui em sala, durante os cursos teóricos, várias questões desse tipo aqui. Na verdade, a primeira unidade é basicamente questões que envolvem esse raciocínio lógico, tá certo? O pessoal que acompanhou também as videoaulas aí, viu que lá na videoaula tinha várias questões onde era utilizada a ideia de raciocínio lógico. Então, a gente espera que venham questões desse tópico. Questão de proporcionalidade é outro tópico que vai vir com certeza na nossa prova, razão, proporção e regra de 3. Um tópico que, tanto sozinho quanto dentro de outros assuntos, ele sempre aparece, tá certo? Matemática financeira, a gente espera que ele possa explorar questão de porcentagem, questão de juros simples e questão de juros compostos, tá certo? Em especial, porcentagem e juros compostos. Lembra que a gente falou que quando ele não fala que juros qual é o juro que está sendo abordado, quando ele não comenta nada disso daí, é porque o juro é o juro composto. Se ele disser que é simples, não tem dúvida. Se ele disser que é composto, não tem dúvida. A dúvida geralmente quando ele não avisa. Esses aqui, eu sei que por experiência a gente aceita com mais bom grado. Aí aqui a gente começa a dar um nó na garganta. Geometria plana e espacial. Por quê? Porque quando fala geometria plana, é um mundo de coisas. Por exemplo, se ele dissesse triângulos, já seria um mundo de coisas. Quando ele diz geometria plana, então o que a gente espera dentro de geometria plana e geometria espacial? Perímetros e áreas das principais figuras planas. Nós vimos isso daí em sala de aula já. Várias características dos polígonos, várias características dos triângulos, classificações, cálculo de perímetro, cálculo de área, área base vezes altura dividido por 2, área pela forma de Heron, área calculado, a área do triângulo equilátero, por exemplo. Então, várias situações desse tipo aí. O teorema de Tales e o teorema de Pitágoras. Em especial, o teorema de Pitágoras ele tem uma importância fundamental. Muitas questões vão sair através do teorema de Pitágoras, tá certo? Muitas questões atendem ao teorema de Pitágoras. Então, ficar atento a esses 2 teoremas. E na parte de geometria espacial, volume dos principais sólidos e a relação de Euler.
eu tenho que saber pelo menos 5 volumes. Volume do prisma, o volume da pirâmide, o volume do cone, o volume do cilindro e o volume da esfera, bem como as suas áreas, tá certo? A única que foge um pouquinho ao padrão aí é a esfera, tanto em volume quanto na sua área. E a relação de Euler, que vez ou outra ele aparece com a questão, geralmente a questão com relação a esse teorema de Euler é teórica, então assim, ou eu sei o que é a relação ou eu não faço a questão, não tem muito como fugir, tá certo? Porque mesmo que eu saiba o enunciado, se eu não souber o que diz a equação, aí eu vou ficar tentando desenhar. Já imaginou um icosságono, 20 lados? Eu imaginar isso daí, não dá para eu contar coisa desse tipo. Então, tenho que saber essas informações. O que mais, então? A parte de equações e funções. Aí não dá para a gente pensar em uma prova da Comperv com informações incompletas aqui. Equações de primeiro e segundo grau. E lembrar que a equação de segundo grau é mais do que a fórmula de Bhaskara. É a fórmula de Bhaskara? Sim. Mas além da fórmula de Bhaskara, eu preciso de mais algumas coisas. Tá certo? Função de primeiro e segundo grau, em especial a análise do gráfico, o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear, o valor inicial da função e a taxa de variação. Na função do segundo grau, como é que eu identifico o valor de A, como é que eu identifico o valor de B, como é que eu identifico o valor de C. Isso aí eu tenho que saber. Ah, professor, não lembro, então pronto. Eu estou sempre insistindo em sala de aula, faça uma colinha. Vai resolver questões desse assunto? Pega o post-it lá, pega uma observaçãozinha, cola lá. Olha, eu preciso saber dessas informaçõezinhas aqui. Na função do segundo grau, eu tenho que saber compor uma função, eu tenho que saber como encontrar o vértice de uma função, saber o que é valor máximo e o valor mínimo. Se eu não sei, então ainda dá tempo eu corrigir isso. E nas equações e funções exponenciais e logarítmicas, em especial, a gente tem um certo trauma com logaritmos, é um trauma injustificado. Foi alguma má experiência que a gente passou no ensino médio, eu sempre digo isso, porque não faz jus às dificuldades que aparentam. Então, assim, ter atenção nisso daqui, porque ele gosta de explorar isso daí. E o sexto ponto que eu trouxe foi análise combinatória e probabilidade, que vocês ainda não viram no curso normal comigo, mas que vão ver, tá certo? Então, nesses happy hours, a gente vai, em especial, dar atenção a esses pontos. Vão vir questões, eventualmente, de outros tópicos, mas em especial desses pontos aqui, tá certo? E a gente começa hoje dando uma certa atenção para a parte de geometria e equações e funções. Esses dois tópicos aqui a gente vai começar aqui porque eles têm um certo peso e muitos de vocês estão trabalhando justamente isso daqui na sala de aula agora, tá certo? Então a gente começa a brincadeira aí. E vocês imprimiram o materialzinho de vocês? Pronto. Pronto. Então, para quem não imprimiu, eu vou projetar aqui no quadro, vai dar para acompanhar também, tá certo? Então vamos lá. A questão 1. Gente, só são 10 questões que a gente trouxe aí. Justamente para quê? Para dar tempo você discutir. Se você ficar calado, eu vou passar para a segunda questão, não tem jeito não. Então, a ideia, a turma, eu até pensei que ia ter, mas gente disseram que tinha encerrado as senhas. Então, a vantagem de ter um pequeno grupo é que você pode tirar sua dúvida. Então, tire sua dúvida. A ideia do happy hour é essa. Chegue mais perto, resolva a sua questão e tire sua dúvida. A questão diz assim: Carlos e Joana decidiram passar a sua lua de mel no município de Martins, no Rio Grande do Norte. Saíram de casa em Natal, revezando-se na direção do veículo e percorreram um total de 360 quilômetros. Antes de pararem para almoçar, Joana havia guiado X quilômetros e Carlos o triplo dessa distância. No restante do percurso, Joana dirigiu mais 80 quilômetros e Carlos os 40 quilômetros restantes da viagem. Fazendo os cálculos, Joana concluiu que antes do almoço ela havia dirigido quantos quilômetros? Aí a dúvida quase sempre é: professor, eu só não sei montar. Se montar eu resolvo, mas está aí a dificuldade. Se você montar, você só não resolve por descuido. A dificuldade é essa.
A dificuldade é essa. Mas perceba bem, vamos dividir aqui a viagem em duas etapas. Antes do almoço e depois do almoço. Depois do almoço, Joana dirigiu quanto? 80. E Carlos, 40. Então, depois do almoço, teve isso daqui, ó. Depois do almoço, teve isso daqui. A viagem completa dá quanto? 360. A viagem completa dá 360. Antes do almoço, Joana dirigiu quanto? X. E Carlos, 3x. Então, se eu somar tudo isso daqui, tem que dar quanto? Pronto, não faz se não quiser a questão. Vamos lá, dificuldade em montar essa daí? Não. Então, eu tenho x mais 3x mais 80 mais 40, um total de 360. Eu tenho que 4x vai ser igual. Essa soma aqui dá 120, quando passa para o outro lado, passa negativo, não é isso? Então, vai ficar 360 menos 120. 4x é igual a 240, onde o valor de x vai ser igual a 240 dividido por 4. X vai ser igual a 60 quilômetros. Vamos nos habituar com um detalhezinho com relação a Compérvio. Toda vez que eu encontrar o valor de x, eu vou vir de novo no texto. Toda vez que eu encontrar o valor de x, eu vou vir de novo no texto e vou verificar o que ele está pedindo. Se habituem a fazer isso. Gente, a maior reclamação que eu tenho no pós-prova, professor, encontrei o valor de x e ele estava pedindo outro valor. Aí tinha nas alternativas, sempre vai ter. O que acontece é que a gente faz algumas questões que dá certo, aí a gente fica preguiçoso, a gente fica mal acostumado. Nesse caso aqui, o que ele está pedindo é o quê? Fazendo os cálculos, Joana concluiu que antes do almoço ela havia dirigido quanto? A distância que Joana dirigiu é o meu x realmente. Então, ela dirigiu 60 km e a resposta é a alternativa A. Mas, para você errar a questão, basta ela dizer aqui, fazendo os cálculos, Joana concluiu que antes do almoço, Carlos havia dirigido quanto? Bastava ela perguntar isso daqui, que a resposta não seria mais 60. O raciocínio seria o mesmo, o valor de x continuaria 60, mas a resposta seria quanto? 180. Passaria a ser 180. Então, tome cuidado que a Compérvio ela vai usar dessas maldades vez ou outra. Tá bom? Essa questãozinha aí, gente, fácil ou difícil? Fácil, fazível se vier na prova, ótimo. Eu trouxe algumas questões que elas são discursivas, elas têm item A e B, para que você possa analisar. E aí, claro, o intuito aqui é literalmente levar você a uma discussão e não simplesmente marcar uma alternativa. Eu quero que você aprenda a fazer a questão. Porque se fosse só para mostrar a resolução, colocava por escrito, pronto, eu não precisava nem dar aula. A ideia é, aprenda a fazer a questão. Olha o que diz. A academia Fica em Forma cobra uma taxa de inscrição de R$ 80,00 e uma mensalidade de R$ 50,00. A academia Corpus e Saúde cobra uma inscrição de R$ 60,00 e uma mensalidade de R$ 55,00. Determine as expressões algébricas das funções que representam os gastos acumulados em relação aos meses de aulas em cada academia. Na letra A. Na primeira academia, gente, a Fica em Forma, ela cobra de acordo com a quantidade de meses que você pratica. Para cada mês, ela vai cobrar R$ 80,00 e mais a mensalidade, a quantidade de meses que você utilizar. Então, eu digo que a função da primeira... Vamos lá, como é que eu escrevo isso? Essa função depende de x meses.
f de x é igual a quanto? Primeiro, isso é uma função de primeiro ou de segundo grau? Primeiro grau. Beleza. E aí, eu sei que toda função do primeiro grau é de que forma? F de x igual a x mais b, onde a é a taxa de variação. Essa função varia de quanto em quanto. E b é o valor inicial. Você começa inicialmente pagando quanto para a academia? R$80, independente do plano da quantidade de mensalidades. Então, eu digo que f de x vai ser R$80 e mais quanto? 50 vezes x, onde x é o número de meses. Vê se ficou claro aí. A segunda função eu vou chamar de g. Também tem a forma a de x mais b. Ora, na segunda, ele diz que a Academia Corpo e Saúde cobra uma taxa de inscrição de R$60 e uma mensalidade de R$55. R$60 mais 55 vezes x. Ok. Gente, é melhor eu comprar os planos da Academia F ou da Academia G? A colega aqui deu uma boa resposta, ó. Depende. Depende do quê? Da quantidade de meses. Vai ter uma quantidade de meses que é melhor em uma, vai ter uma quantidade de meses que é melhor em outra. Mas o que ele queria era isso, ó. Numa questão objetiva, você vai ter lá as alternativas com essas funções. Numa questão objetiva, você teria lá isso aqui com essas funções. Aí, no item B, ele pede para você determinar o seguinte: qual academia oferece o menor custo para uma pessoa que pretende malhar durante um ano? Justifique explicitando o seu raciocínio. Gente, durante um ano faz o quê? Aí substitui por quanto? Por 1, por 12. F de 12. F de 12 vai ser 80 mais 50 vezes 12. Então, F de 12 vai ser igual a 80 mais 5 vezes 12, 60. F de 12 vai ser igual a 680. Dá uma olhadinha aí. Tranquilo isso? Aí, nessa função G, G de 12 vai ser igual a 60 mais 55 vezes 12. G de 12 vai ser igual a 60 mais 5 vezes 12, 60, 0 a 6, 5 vezes 12, 60, 66. R$720. É mais barato fazer na primeira ou na segunda? Na primeira. Beleza. Agora, quantos meses eu teria que malhar para ser indiferente? Eu escolhi uma. Eu teria que comprar um plano de quantos meses para que o preço da primeira fosse o mesmo do preço da segunda? Em quantos meses os preços ficam iguais? A pergunta é essa. Aqui nesse tipo de questão, quando ele traz na forma objetiva, duas perguntas é comum ele fazer. Em quantos meses esses valores vão ficar iguais? Inclusive, nessa parte aqui, eu acho que a questão 1 do módulo de questões de vocês tem exatamente uma questão que fala disso. E pede justamente as equações que deixam iguais os valores.
Tá certo? É literalmente isso daqui, ele pedindo as equações que deixam iguais, no módulo 1 do material teórico. Uma outra é, a partir de quantos meses é mais barato malhar na primeira ou na segunda? Por exemplo, aqui é mais barato malhar na primeira, né? Aqui é mais barato malhar na primeira. Mas se eu fizer um mês só, é mais barato na primeira ou na segunda? Um mês. Um mês eu vou pagar 50 mais 80, 130. Um mês. 50 mais 60. Um mês é melhor a segunda, tá certo? Então, se ele quisesse expressões iguais aí, eu faria f de x igual a g de x. Eu igualaria essas duas funções. E igualar as duas funções, eu ficaria com 80 vezes 50x igual a 60 mais 55x. 80 mais, perdão. Então, isso daqui vai ficar 80 menos 60 é igual a 55x menos 5x. Essa diferença, 50x. Essa diferença aqui é 20 e essa diferença 20 dividido por 5 é igual a x. X é igual a quanto? 4. X é igual a 4. Ok? X é igual a 4 é o que eu encontraria aí. O que significa esse x igual a 4? Se eu calcular f de 4, vai dar o mesmo que g de 4. É quando os valores se igualam. A partir daí, malhar na primeira se torna mais barato. A partir daí, malhar na primeira se torna mais barato. Em 4 meses, referente a 4 meses, ficaria igual. Em 4 meses ficariam iguais. A partir de 4 meses, mais de 4 meses, já ficaria mais barato malhar na primeira do que malhar na segunda. Pronto. O último ponto de função de primeiro grau. O que é, gente? Pela caridade. É a análise do gráfico. Ei, eu não posso me dar o luxo de pegar um gráfico de uma função de primeiro grau e não saber analisar tudo sobre ele. Tudo mesmo sobre ele. Olha o que eu estou dizendo. Quando você tem o gráfico de uma função do primeiro grau, se a função é do tipo f de x igual a ax mais b, obrigatoriamente isso daqui é uma reta. Então, quando eu tenho o gráfico, eu só tenho duas possibilidades. Olha aí, duas possibilidades para o gráfico. Esse gráfico tem uma inclinação onde o ângulo é maior do que zero, ou então o ângulo é menor do que zero. Gente, ó, a inclinação desse ângulo ou é dessa maneira, ó, a inclinação da reta ou é dessa maneira aqui. Mas em ambos os casos, o que representa isso daqui? Vamos lá. Isso daqui é o valor inicial. Isso aqui é o valor de B. Corta o eixo Y sempre no valor de B. Sempre em B. No caso da gente aqui, ó, dos casos da academia, você começa devendo quanto é a academia? 80. Então, vai cortar o eixo Y onde? Em 80. Você já começa devendo 80. É o valor inicial da tua dívida. Isso aqui não é quanto tu vai pagar na academia? A tua dívida inicial, colocou o pé na academia, fez a matrícula, já está devendo 80. Pronto. É o valor inicial. A cobrança é a partir daí. Então, o valor de B é sempre onde corta o eixo Y, independente de ser para um lado ou para outro. Passa sempre por aqui, ó. Sempre aqui. Ok? E quem é esse menino aqui? É a raiz. Agora, a gente tem uma vontade danada que isso aqui seja A. Não é A. É a raiz. Eu até chego em A a partir daqui, mas não é o valor de A. E como é que eu faço para encontrar essa raiz? Para encontrar o zero da função? Como é que eu faço? Eu pego a minha equação e igualo a zero.
Quando eu igualo a zero, essa genérica aqui, quando eu igualo a zero, eu encontro isso daqui, ó, o oposto de B dividido por A. Então, eu tenho que saber isso daqui. Eu tenho que saber que esses dois pontos onde cruzam o meu gráfico, isso aqui é o valor de B, isso daqui é o valor da raiz, é menos B sobre A. Aí, olha só, esse Azinho não está dividindo, ele pode passar multiplicando, e a raiz pode passar dividindo. Olha, de modo que o valor de A, ele pode ser encontrado assim, ó, é o oposto do valor de B dividido pela raiz. Do mesmo jeito para cá, tá bom? Tudo que eu estou falando para um gráfico vale também para o outro. Aqui é a raiz, e essa raiz vale menos B sobre A. É isso daqui. Tá bom? Esse gráfico aqui é de uma função crescente ou decrescente? Esse daqui. Crescente ou decrescente? Eita, tem alguém ente, né? É alguma coisa ente. Vamos lá. Você vai analisar, o gráfico vai ser crescente ou decrescente, você vai analisar aqui, ó. É sempre do eixo X para o gráfico. Sempre nesse sentido. Esse ângulo aqui é menor que 90 ou maior do que 90? Sempre que for menor do que 90, crescente. O valor de alfa menor do que 90. A função é crescente. Dá uma olhadinha agora aqui, do eixo X no sentido anti-horário. Esse ângulo é maior do que 90 ou menor do que 90? Maior do que 90. Se é maior do que 90, decrescente. Tá certo? Então, como é que eu identifico se a minha função é crescente ou decrescente? Uma é pelo ângulo, a outra pelo valor de A. Quando A é positivo, crescente. A taxa de variação é crescente. A sua dívida na academia, a sua dívida na academia varia de quanto? De 50 em 50 para mais. Então, é uma função crescente. A dívida vai aumentando. Quanto mais meses você utiliza, mais você paga. Então, é uma variação para cima. Ok? Bom, eu tenho que saber isso daqui para poder resolver questões como essa daqui. Tá certo? No caso das funções de primeiro e até mesmo de segundo grau, uma situação bem comum é ele me dar a situação e pedir o gráfico, ou então me dar o gráfico e pedir a função. Ok? A gente vai montar a função aqui também, mas inicialmente ele diz assim: um comerciante decidiu fabricar camisetas de malhas para vendê-las na praia, ao preço de R$ 8,00 a unidade. Investiu no negócio R$ 320, sabendo que o lucro Y obtido é função da quantidade de unidades vendidas, X. O gráfico que mais se aproxima da representação dessa função é quanto? Uma primeira dúvida é, esse lucro, como é que eu obtenho o lucro? Y, que é o lucro, é igual a quanto? Quanto é que vai entrar de dinheiro? R$ 8,00, somente R$ 8,00, então ele vai ter prejuízo, não tem nem lucro. R$ 8,00 vezes o número de camisetas, que ele chamou de quanto? De X. Então, o dinheiro que vai entrar é R$ 8,00 multiplicado pelo número de camisetas. Mas isso aqui já é o lucro? Não. Como é que eu tenho o lucro? Menos o dinheiro que eu investi, 320. Pronto, está aqui. Aí agora eu quero saber qual desses gráficos melhor representa essa função. Duas coisas. Vai cortar o eixo Y onde? Menos 320. Então, você já vai olhar onde é que tem menos 320. Onde é que tem menos 320? Vai cortar o eixo X aonde? Na raiz. Na raiz. Como é que eu encontro a raiz? Ou igual a zero, ou então menos B sobre 2A. Quem é minha raiz aqui? Quem é minha raiz? A raiz vai ser
O oposto de B. Gente, B é menos 320. O oposto de B é 320 positivo. Dividido por A. Quanto é que dá isso? 40 positivo. Então, você vai procurar um gráfico onde corte em menos 320 e 40. Leva a qual alternativa? Menos 320 e 40. Pronto, acabou a questão. Bom, e para a questão 4, a gente já passa para funções de segundo grau. A gente vai encontrar uma quantidade de equações, de funções do segundo grau, nas provas da Comperv, muito maior do que as funções de primeiro grau, tá certo? Então, eles gostam até mais da função do segundo do que da função de primeiro grau. Aí, de novo, vem aquela ideia de função do segundo grau. O que eu preciso para resolver uma função do segundo grau? Vamos lá. A função do segundo grau é uma função do tipo f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Perdão, mais c. Se igual a zero, eu encontro a equação. Uma condição aqui é que o valor seja diferente de zero. Gente, de modo geral, como é que eu resolvo as equações? Quando é que eu encontro os zeros ou as raízes? Eu encontro os zeros ou as raízes pela fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu encontro as raízes da função do mesmo modo que eu encontro as raízes da equação. Eu igualo a zero, no momento que eu igualo a zero, se transforma numa equação e eu resolvo, tá certo? Através da fórmula de Bhaskara, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, esse delta ele é chamado de discriminante. Ele é chamado de discriminante. Se ele é chamado de discriminante, ele discrimina alguma coisa. Essa discriminação é que ele identifica alguma coisa. Toda vez que eu calcular delta e delta é maior do que zero, só é maior do que zero se e somente se x' for diferente de x duas linhas e pertencente aos reais. De forma prática, é que quando delta é maior do que zero, o gráfico vai cortar em dois pontos diferentes o eixo x. Quando delta dá igual a zero, é porque x' é igual a x duas linhas, ou seja, vai cortar em um único ponto o eixo x. E quando delta é menor do que zero, não corta o eixo x, porque x' e x duas linhas, eles não são números reais. Ok? Uma outra informação que é de suma importância é que quando eu tenho uma equação ou uma função do segundo grau, a soma das suas raízes pode ser encontrado, x' mais x duas linhas, né? Pode ser encontrado fazendo menos b sobre a. E o produto das raízes, x' multiplicado por x duas linhas, é c sobre a. Tá certo? Dado as raízes, você pode encontrar qual é a equação que possui tais raízes. Através de quê? X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde p é x' multiplicado por x duas linhas e s é x' mais x duas linhas. Tá certo? Eu vou precisar disso daqui para resolver. Além disso, eu preciso analisar esse gráfico. Outro medo que se tem é de analisar o gráfico. Parece que a gente tem um medo danado de fazer esse gráfico da função do segundo grau.
Vamos lá, para o gráfico. O gráfico começa com a análisezinha do coeficiente A. Quando A é maior do que zero, significa que o gráfico toda vez que A é maior do que zero, significa que o gráfico, olha, ele vai ter essa abertura aqui para cima, tá certo? Quando A é positivo, essa abertura é para cima. Aí, olha só, esse ponto aqui, onde corta o eixo Y, esse ponto onde corta o eixo Y é o valor de C. Então, eu sei que A é positivo e esse ponto é o valor de C. Nesse caso aqui, gente, C é positivo ou negativo? Ou é positivo ou é negativo? Vamos lá. Positivo. C também é positivo. Um detalhe. O fato de A ser positivo não significa que C vai ser positivo, não. Tem nada a ver. Como é que eu sei se A é positivo ou negativo? Pela parábola. Se é voltada para cima, é positivo. Como é que eu sei se C é positivo ou negativo? Eu observo se o ponto onde ele corta é acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Além do mais, onde ele cortar o eixo X são as raízes X' e X duas linhas. Até aí, tranquilo? Agora, eu sei que não precisa ser desse modo aqui, não. Eu sei que não precisa ser desse modo aqui, não. Eu esqueci de analisar uma coisa aí. Volto já para aí. Gente, aqui ó, eu analisei A e analisei C. B aqui é positivo ou negativo? Coisou, né? Como é que danado eu vejo se B é positivo ou negativo? Vamos lá. Você vai começar sempre da esquerda para a direita. É sempre da esquerda para a direita. Tá certo? Sempre da esquerda para a direita. O gráfico, olha o que acontece. Ele vem descendo, chega a um determinado ponto que ele muda de direção e sobe, não é isso? O gráfico corta o eixo Y, descendo ou subindo? Nesse caso aqui, ele corta descendo. Sempre que ele cortar descendo, B é negativo. Dê uma olhadinha se ficou claro aí. Eu tenho que conseguir ler no meu gráfico se o valor de A é positivo, se o valor de B é positivo, se o valor de C é positivo. Ou negativo, se for o caso. Então, como é que eu verifico isso? O valor de A é pela abertura. O valor de B é se ele corta descendo ou se ele corta subindo. E o valor de C é se ele corta acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Ok? Nesse outro caso, gente, eu tenho que A ele é menor do que zero. Quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Tá certo? Olha, pipoca para vocês. Pode distribuir. Então, A é menor do que zero sempre que a concavidade for voltada para baixo. Fácil lembrar isso aí? Agora, me diga uma coisa. C nesse caso aqui é positivo ou negativo? Onde é que corta? Aqui, ó. Então, C é positivo.
Aí, analise B agora. Corta o eixo. Como é que corta o eixo? Subindo ou descendo? Sempre, comece sempre da esquerda, gente, ó. Sempre da esquerda. Da esquerda. Ele vem aqui, sobe, até aqui está subindo, não é isso? Aí, a partir de agora, começa a descer. B é positivo ou é negativo? Corta descendo. B é menor do que zero. É isso. Ok? Eu tenho que conseguir fazer essa leitura. Eu tenho que conseguir fazer essa leitura. Ficou clara a situação de B? Vou insistir. Que parece que A e C a gente lembrava do tempo da escola. B parece que a gente não lembra, né? Não, não, não. Obrigado. Olha só, gente. Nesse caso aqui, para o valor de B, corta o eixo Y de que modo? Descendo. Quando corta descendo, B menor do que zero. Corta o eixo Y descendo ou subindo? No mínimo, causa uma dúvida. Parece que é bem naquele ponto onde ele vinha descendo e começa a subir. Você concorda que gera essa dúvida se é subindo ou se é descendo? Pronto. Quando gerar essa dúvida é porque B é zero. Nem é subindo e nem é descendo. E aqui? Entendido isso daí? Beleza? Além disso daí, a gente tem que lembrar, aproveitando esses gráficos inclusive, não, eu faço um outro gráfico ali, só para falar do vértice da parábola.
Olha, eu já notei que problemas quando trata de vértice da parábola, na prática, problemas quando trata de máximos e mínimos, parece que a gente não tem uma saída muito legal. Então, vamos prestar atenção nessa informaçãozinha aqui. Olha só, a minha função, ela começa com valor alto e começa a descer. Ela desce, 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 desce. Para aqui ela não tem limite não. Para aqui ela cresce até o infinito. Mas ela desce, desce, desce. E quando chega nesse ponto aqui, quando chega exatamente nesse ponto, ela muda de comportamento. É um ponto crítico da parábola. Esse ponto é o que a gente chama de vértice da parábola. Tá certo? Ela vem até aqui, quando chega aqui, ela começa a subir. Significa dizer, gente, que esse ponto é o menor valor que a função assume. Por menor valor da função, entenda, eu vou falar algo aqui que formalmente é ridículo. A altura da função, porque função não tem altura, tá certo? Na verdade, é a imagem da função. É como se eu calculasse a altura dessa função. A altura dessa função, ela vem somente até aqui, ó. É a menor altura que essa função pode alcançar. Ela só vem até essa profundidade. Daí em diante ela sobe. Eu digo que é o menor valor da função, o valor mínimo da função. Tá certo? Então esse ponto aqui, que é o vértice da parábola, é chamado de ponto mínimo ou ponto de mínimo. Tá certo? Esse ponto do vértice, como qualquer outro ponto, ele tem uma orientação no eixo x, que é chamado de x do vértice, e uma orientação no eixo y, que é chamado de y do vértice. Ok? Então, a partir de agora, eu vou ter um ponto, que é o vértice, que tem uma orientação x do vértice e y do vértice, e esse ponto é o que me informa o ponto mínimo, ou se for o caso, quando eu tenho essa situação aqui, ó, quando eu tenho isso daqui, ó, olha o que acontece. Para cá, essa função não tem limite, não. Mas aqui em cima ela tem um teto. Então, essa função cresce até aqui. Quando chega aqui, ela não tem condições mais de crescer. Ela só vem até aqui, ó. Esse é o vértice da parábola. Esse daqui é chamado de ponto máximo. Ok? Ponto de mínimo e ponto máximo. Eu vou ter um ponto mínimo sempre que A for maior do que zero. Para a parábola poder ficar nessa posição. Eu vou ter um ponto máximo sempre que A for menor do que zero. Para a parábola também poder ficar nessa posição. Tá certo? Sempre que for pedido, o vértice aqui é o mesmo, tá certo, gente? O vértice é x do vértice e y do vértice. Eu digo já como encontrar cada um deles. Então, quem me dá a altura dessa função é justamente o eixo y. É justamente o eixo y. A gente diz que para calcular a posição de x do vértice, a gente utiliza o seguinte. X do vértice é menos b dividido por 4 vezes o valor de A. Tá certo? E y do vértice é menos delta dividido por 4A. Agora, tem outras maneiras de se calcular. Tem uma outra maneira. Eu posso utilizar isso daqui. Ou ainda eu posso dizer que x do vértice vale assim, gente. Ó, x' mais x duas linhas dividido por 2. É a média aritmética das raízes. E o y do vértice pode ser calculado assim, gente. Ó, eu vou calcular primeiro o x do vértice, calculo o x do vértice e descubro quanto é x do vértice. Olha só o que acontece. X do vértice é esse valor aqui.
Quando o valor de x chega aqui, que eu substituo na função, esse ponto ele me dá qual é a altura máxima da função, ou seja, qual é o meu y do vértice. Então, se eu tiver x do vértice e substituir na função, eu encontro o y do vértice. Então, o y do vértice pode ser calculado assim, f de x do vértice. É isso. Bom, então o que a gente tentou fazer aqui foi relembrar funções do segundo grau para a gente poder passar para as questões. Tá certo? A gente espera que tenha sido suficiente isso daí. Vamos lá, vamos ver se foi suficiente. Diz assim, gente, ó. Uma pedra é atirada para cima com a velocidade inicial de 40 metros por segundo, do alto de um edifício de 100 metros de altura. A altura H atingida pela pedra em relação ao solo, em função do tempo t, é dado pela expressão a altura em função do tempo t é igual a menos 5t ao quadrado mais 40t mais 100. Eu não estou com tanta pressa de resolver a questão, não. Queria que a gente tentasse olhar essas coisas que ele me disse aí. Você tem... Onde é que vai cortar o eixo Y? O gráfico da minha função, corta o eixo Y onde? Em 100. A concavidade dessa parábola é positiva ou negativa? A concavidade da parábola é para cima ou é para baixo? É, para cima ou é para baixo? Para baixo. Então, eu sei que minha parábola ela é algo mais ou menos assim, gente, ó. Ela passa por esse ponto aqui, que é 100, faz isso aqui. Porque olha o que vai acontecer. O camarada está aqui no alto de um edifício. Ele não joga a pedra para baixo, não. Ele joga a pedra para cima. Ela vai subir. Enquanto a força for aplicada para cima, ela vai subir. Chega um determinado momento que a força da gravitação empurra ela para baixo. É isso? A gravitação não, perdoe. A força da gravidade empurra ela para baixo. Pronto. É isso. Ficou claro mais ou menos a ideia do problema? Então vamos lá. Em que instante t a pedra atinge a altura máxima? Justifique por quê. Né? Em quanto tempo ela vai atingir a altura máxima? Gente, esse é o eixo X, esse é o eixo Y. No caso aqui a gente colocou X e Y, mas na verdade pelo hábito, porque no problema mesmo nem seria isso, né? No problema é a altura em função do tempo. Então aqui seria o tempo, então seria t do vértice, e aqui a altura, então seria h do vértice. Me diga uma coisa, ele está pedindo para eu calcular t do vértice ou h do vértice? Ou é um ou é outro, vamos lá. No item A, em que instante? Instante é que coisa, gente? Instante é tempo. Em que instante? T. Ele até lhe diz qual é a variável t. Em que instante t a pedra atinge a altura máxima? Professor, mas ele não fala que é a altura máxima? Sim. Ele não está pedindo a altura máxima, concorda? Porque a dúvida nos problemas vai ser isso. Tem hora que ele vai pedir a altura máxima
o valor máximo da função. Tem hora que ele vai estar pedindo o valor de x que torna a função máxima. Nesse caso aqui, ele quer o valor de x que torna a função máxima. Ele quer o tempo que a altura é máxima. E como é que eu calculo o x do vértice? Olha aqui, não tem problema não. Ó. X do vértice é quem? Menos b sobre 4a. Então, t do vértice, nosso t do vértice vai ser menos b dividido por 4a. Quem é o meu t do vértice? Vai ser o oposto de b é menos 40, dividido por 4 vezes o valor de a. 4 vezes menos 5. Isso aqui vai ficar menos 40 dividido por menos 20. Dá quanto? 2. 2 o quê? O tempo ele dá em segundos, não é isso? 2 segundos. Dê uma olhadinha se fica claro aí. Em 2 segundos seria o tempo que a pedra demoraria para atingir a altura máxima. Beleza. E se ele quisesse a altura máxima dessa pedra? Como é que eu calculo a altura máxima? A altura máxima seria o meu y do vértice. E como é que eu calculo o y do vértice? De duas maneiras. Ou menos delta sobre 4a, ou então eu substituo na função. Porque quando em 2 segundos, quando o tempo transcorrido, depois que eu lancei a pedra, em 2 segundos ela atinge a altura máxima. Então, uma das maneiras seria essa daqui, ó. H de 2, a altura do vértice seria H de 2, que é igual a menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 40 vezes 2, mais 100. Isso daqui vai me dar menos 20, mais 80. É isso? É. Mais 100. Vai me dar 160. Dê uma olhadinha. Ah, gente, eu dei tá errado aqui, tá errado aqui. Não é 4 não, gente, é 2. Dê uma olhadinha. Isso aqui é 4, né? Não. Ah, não, foi eu que errei aqui. Não é 4A não, gente. 4A é só nesse, ó. Me perdoe. É 2A, corrijam aí. Corrijam aí, por favor. Corrijam aí. É menos B sobre 2A. Y é que é menos delta sobre 4A, por favor. Você de casa também, ó. Corrija aqui. Foi um erro meu, um descuido meu. É menos B sobre 2A. Aqui não, viu? Ó, aqui tá corretinho mesmo. Foi só aqui que eu me atrapalhei com esse valor. Então, aqui é sobre menos 10, né? E aqui seria H de 4. 40 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5. Menos 80. Mais 4 vezes 4, 16. 160 mais 100. Então dá 180. Calma. 180, tá certo? Desculpe o erro aqui. Esse daqui? Esse menos 80? 4 ao quadrado. 16 vezes menos 5. Menos 80. Aí 4 vezes 40 dá 160 mais 100. Né? 180. Agora está certinho.
Muito embora ele não tivesse pedido aí, não tivesse pedindo a altura máxima, né? Ele só estava pedindo o tempo. O tempo seria de 4 segundos. Esboce o gráfico de H de T. Bom, o esboço do gráfico, a grosso modo, é mais ou menos esse daqui. Só que eu ia precisar, para ser chamado de esboço, eu ia precisar de mais um elemento para garantir isso daí. Primeiro que o gráfico, o esboço do gráfico não faz sentido essa partezinha aqui, ó. No problema não faz não, porque a pedra não começou aqui de baixo. Então o esboço do gráfico ela só começa daqui, ó. O esboço do gráfico começa daqui. Agora, e esse ponto aqui, quanto seria? Como é que eu faço para encontrar esse ponto aqui? A pedra vai cair a que distância do prédio? Vamos lá. A pergunta é, como é que eu faço para chegar nesse ponto aqui? E aí? Na análise do gráfico que a gente fez, esse ponto aqui seria o quê? Raiz. Então eu preciso descobrir quais são as raízes. Quais são as raízes? E para encontrar as raízes, menos 5t ao quadrado mais 40t mais 100 igual a 0. Dá para simplificar isso daqui? Se você não quiser, não precisa não, mas se simplificar fica mais fácil. Divida tudo, por exemplo, por menos 5. Se você dividir tudo por menos 5, vai ficar t ao quadrado menos 8t menos 20 igual a 0. Gente, quanto é que dá a soma das raízes? A soma. Lembra que eu coloquei ali a soma e o produto das raízes? Menos b sobre a. Quanto é que dá a soma das raízes? 8. E o produto das raízes? C sobre A menos 20. Então, o que eu estou procurando são dois valores, T' e T2', cuja soma dê 8 e cujo produto dê 20. 20 negativo. Dois números cujo produto dá 20, ajude aí. Dois números que multiplicado dê 20. 4 e 5. 4 e 5. Só que a soma tem que dar 8 positivo. Então tem que arranjar outro meio de vida. Vamos lá. Outro produto que dê 20. 10 e 2. E realmente se eu fizer 2 e 10 e 10 e 2 e colocar menos 2 aqui, o produto dá quanto? E se eu somar dá quanto? 8. Então quais são as raízes da minha função? Menos 2 e 10. Para o meu problema, esse valor vai ser quanto? 10. Está aí o gráfico. Aí a pergunta de novo é aquela, fazível essa questão? Se eu não faria, o que é que me falta? O que é que me falta aí? Porque a gente fez uma revisão do que eu preciso para isso daí. A gente fez uma revisão do que eu preciso para resolver questões desse tipo aí. Para a nossa quinta questão, gente, diz assim, ó. Em uma competição de saltos ornamentais, um atleta mergulha na piscina segundo uma trajetória parabólica conforme apresentado na figura ao lado. O ponto A da piscina e o ponto B do trampolim pertencem a uma mesma reta perpendicular à superfície da piscina.
O atleta mergulha e sai na piscina, respectivamente, a 1 e 5 metros de distância do ponto A. Se seu mergulho atinge 4 metros de profundidade em relação à superfície da água da piscina, é correto afirmar que o trampolim está a uma altura H de quanto? É uma questão muito simples, mas como sempre, a Comperv vai e conta toda uma historinha. Então, olha o que acontece. Você está aqui com uma trajetória parabólica e olha o que ele diz. Ele diz que o ponto A da piscina e o ponto B do trampolim pertencem a uma mesma reta perpendicular à superfície da piscina. O ponto A e o ponto B pertencem a uma mesma reta, não é isso? Ao eixo. Aí o atleta sai exatamente desse ponto, e faz isso daqui, ó. Gente, isso daqui, esses valores aqui são quanto? 1 e 5. Na análise do gráfico, esse 1 e 5 são que coisas? As raízes. As raízes. Isso daqui, na análise do gráfico, é o valor de quem? De C. No meu problema, esse ponto aqui é o trampolim, é isso? Dê uma olhadinha o que ele está pedindo. A altura de quem? Essa altura H, sim, ou seja, a altura do trampolim. Então, o que ele quer que eu encontre na realidade é quanto é que vale C? Porque o atleta pulou exatamente daqui. Então, qual é o valor de C? Só que ele não vai, a Comperv ela nunca vai chegar e vai dizer assim, calcule o valor de C. Não vai. Você que vai ter que perceber isso. Tá certo? Como é que eu posso encontrar isso daqui de maneira prática? Vamos lá. Eu tenho que x' é igual a 1 e x duas linhas é igual a 5. Eu sei que, dado as raízes, eu consigo encontrar a equação x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, onde S é a soma das raízes e P é o produto. X ao quadrado, a soma das raízes, o produto. Vamos solar. O valor de A aqui, o valor de A é 1, o valor de B é menos 6, o valor de C é 5. Eu só vou, mas essa daqui é a equação, não é a função ainda. Eu vou verificar se esses dados aqui batem com o gráfico que ele me deu. O valor de A coincide? O valor de A é positivo? A concavidade é voltada para cima? É. O valor de B é negativo. Esse é o gráfico onde o valor de B é negativo. Como é que eu sei se B é positivo ou negativo? Corta descendo. Quando corta descendo, é negativo. Beleza. E o valor de C também é positivo? Então, C vale quanto? Pronto. Está aí sua função e você já sabe o valor de C. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Pronto, acabou a questão. Alternativa. B de dado, pronto. Então perceba que é algo simples, é a linguagem da Comperv que ele chega lá e conta uma historinha. E que vai ser comum esse tipo de coisa. Tá bom?
O triângulo de vértices x, y e z, mostrado na figura ao lado, é isósceles. As 5 primeiras questões trataram de equações e funções, parte de álgebra. As 5 próximas questões vão se tratar de geometria, tá certo? Então, o triângulo com o vértice x, y e z, mostrado na figura ao lado, é isósceles. Gente, o que é isósceles? Lados iguais? Melhor isso daí, vamos lá. Quantos lados iguais? 2. Equilátero possui os 3 lados. Isósceles, 2 lados. Os lados congruentes são o quê? Iguais. Os lados congruentes medem quanto? É isso que ele quer saber. Me diga como eu faço isso aí como pela caridade. Tem algumas maneiras de se fazer. Ideias. Uma deles é geometria analítica, que do ponto de vista de resolução de questões aí, não seria muito conveniente. Por que não seria? Gente, eu tenho esse ponto aqui. Quais são as coordenadas dele? 2 e 1. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? 1 e 5. Eu posso aplicar a forma de geometria analítica e descobrir a distância entre esses 2 pontos. Depois, a distância entre esses 2 pontos. Depois, a distância entre esses 2 pontos. Eu consigo dizer isso daí. Agora, eu vou gastar tempo para isso daí. Eu posso encontrar essa mesma distância de uma maneira um pouquinho mais prática. Como? Quanto é que vale... Isso aqui é um triângulo retângulo? Quanto é que vale isso daqui? 1. E esse daqui vale quanto? 4. Dá para eu encontrar esse daqui? Beleza? Do mesmo jeito eu vou fazer com esse. Esse daqui vale quanto? De 2 a 5, 3. Esse daqui, de 1 a 4, eu encontro esse. Aí, eu tenho um outro triângulo aqui também, ó. Retângulo. Daqui para cá tem quanto? 1. E daqui para cá? De 1 a 5. 4. Mas me diga uma coisa. O que ele está pedindo? Ele quer que eu encontre os 3. Ele quer que eu encontre quais? Vamos lá. Os iguais. E quais são os iguais? Quais são os iguais? Eu tenho 3 lados. Eu vou destacar aqui os lados. Eu tenho 3 lados. Quais desses lados são os iguais? A dúvida é essa. Quais desses lados são os iguais? Os lados iguais são esses 2 aqui? Esses 2 aqui? São esses 2. Por quê? Porque eles são a hipotenusa de triângulos que tem 1 aqui e 4 aqui. 1 aqui e 4 aqui. É a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 1 e 4. Mesmo que eu não tivesse percebido isso, se eu tivesse que calcular os 3, por Pitágoras eu terminaria isso bem mais rápido que aplicando a fórmula da distância entre 2 pontos. Na realidade, nem é que é mais rápido. É que quando falo em fórmula, eu vou para aquela decoreba. E quando falo em teorema de Pitágoras, eu já faço a conta aqui na minha cabeça. Tá certo? Então, olha o que eu vou calcular. Eu vou calcular... Eu tenho o triângulo retângulo 1 e 4. Aqui, o lado que eu quero encontrar, L. E aí eu digo que o lado ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. L ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Dá quanto? Então, L é a raiz de 17. Pronto. Acabou. Perceba que o desespero é muito mais quando a gente olha a questão do que quando resolve. Porque não tem tanta coisa para fazer aí. Tá certo? A saída demorada aí seria pegar ponto por ponto e ir calculando a distância entre 2 pontos. Mas mesmo assim, ainda faria.
Dê uma olhadinha se tem alguma dúvida, perguntem. Estou achando vocês muito calados, parece que não tem dúvidas. Então, pronto, se tem dúvida, pergunte, não fique acanhado, não. Né? Sai daqui hoje todo mundo sem vergonha de perguntar, né? Uma questão também bem tradicional deles é esse tipo de questãozinha aqui, ó. A figura abaixo mostra a planta de um pátio de uma escola que será coberto com cerâmica de 0,16 metros quadrados cada. Desconsiderando o espaço entre as cerâmicas no assentamento do piso e sabendo que na piscina e no vestiário não serão usados cerâmicas, o número de cerâmicas a ser usados para esse propósito é de quantas? Daqui para cá tem 18 e daqui para cá tem 10. Então, qual é a área total aqui? Que área total é essa daí? Então, eu tenho um total de área de 180 metros quadrados. A área total é igual a 180 metros quadrados. Beleza. Só que eu tenho que descontar qual área? A área da piscina e a área do vestiário. Porque ele disse que nessas áreas não vai colocar cerâmica. Então, qual era a área da piscina? A área da piscina é igual a 5 vezes 8, que é 40 metros quadrados. E a área do vestiário é igual a 2 vezes 6, que é igual a 12 metros quadrados. Então, qual é a área a ser coberta? Coberta pela cerâmica. Vai ser 180 menos 40 menos 12. 180 menos 52, não é isso? 128 metros quadrados. Aí eu vou pegar agora o quê? Porque não tem 128 metros quadrados nas alternativas. Porque não é a área em metros quadrados que ele quer. Olha o que ele está pedindo. Você tem cerâmica, cada cerâmicazinha dessa cobre essa área. Cada cerâmicazinha dessa cobre essa área. Então, para cobrir 128 metros quadrados, eu vou gastar quantas cerâmicas? Basicamente, esse é o tipo de questão onde eu pego a área maior e divido pela área menor e descubro quantas lajotas eu vou precisar, quantas cerâmicas. Então, eu vou fazer 128 dividido por 0,16. Ei, me ajuda aqui, como é que eu faço divisão de número decimal? Iguala as casas e retira a vírgula. Confere isso, tá certo, gente? Eu acho que isso dá 800. 128 por 16 dá 8. E 2 zeros, 800. Confere isso daí, tá? Bom, aí essa daqui é uma questão muito simples, mas bem diferente. Muito simples, mas bem diferente essa questão. Ele diz assim: no futebol, uma triangulação é uma jogada que envolve 3 jogadores. O primeiro passa a bola para o segundo, este passa para o terceiro, que por sua vez devolve a bola para o primeiro. A figura abaixo ilustra uma triangulação entre 3 jogadores nas posições A, B e C, estando os 3 sobre o grande círculo, sendo A o primeiro, B o segundo e C o terceiro. Nessa jogada, admita que a bola se desloque em linha reta. Sabendo que no segundo passe a bola passou pelo centro do círculo, é correto afirmar que qual dessas informações é verdadeira? Pode começar de novo. Né? Eu não lembro mais nem como foi que começou. Gente, isso é um conceito de você chegar e perguntar, mas como sempre a Comperv vai e fantasia um pouquinho, conta aquela velha historinha. Você tem aí o círculo central do campo, e ele diz que
Tem um camarada B aqui, camarada A aqui e o camarada C aqui. Vamos lá, diz assim, a figura abaixo ilustra a triangulação entre os três geradores A, B e C. Começa por onde? A figura abaixo dos nas posições A, B e C, estão os três jogadores no grande C, sendo A o primeiro. A é o primeiro, B o segundo. Então vai de A para B, de B para C. E ele me garante que, o meu desenho não ficou legal não, né? Mas garante que quando passa aqui, passa pelo centro. Passa pelo centro. Esse devolve para A. O que eu posso garantir disso daí? Forma um triângulo. E aí ele diz, o ângulo A é um ângulo reto. O ângulo A é um ângulo reto. O ângulo A é um ângulo agudo. A distância de A até B é igual à distância de B até C. A distância de A até B é igual à distância de A até C. De B até C é igual à distância de B até C. Então, essa daí eu já posso até descartar, né? De A até B não é diâmetro. De B até C é diâmetro. Então, essa daí eu já posso descartar. Literalmente, eu estou empurrando com a barriga para a questão durar, viu? Porque é gritante. Ela já foi resolvida. A distância de B até C é igual à soma das distâncias de AB e AC. A distância de B até C é igual a essa daqui mais essa. Gente, se isso fosse verdade, esse triângulo seria uma reta só. Condição de existência de um triângulo. Só é triângulo se qualquer lado for maior do que a soma dos outros dois. Tá certo? Só é triângulo se for maior do que a soma dos outros dois. Então, a letra D também não é. Bom, o que acontece é que isso daqui é um diâmetro, olha só. Isso daqui é um diâmetro. Se é um diâmetro, gente, isso aqui é metade da circunferência. Isso aqui é metade da circunferência. Isso aqui é metade da circunferência. Então, toda vez que você tem um triângulo, inserido na metade de uma circunferência, numa semicircunferência, esse triângulo obrigatoriamente é retângulo. Melhor dizendo, então, que ângulo é esse daqui até aqui? 180 graus. É um ângulo de 180 graus. Daqui até aqui, forma um ângulo de 180 graus. Qualquer ângulo que você pegar aqui, nesse intervalo, que passe pelo ponto B e pelo ponto C, ele vai continuar valendo a metade. Se eu tenho um arco de qualquer grau, o ângulo que eu pego inscrito na circunferência é sempre a metade. Se eu mudar a posição de A, continua sendo reto. Não está escrito na metade de uma circunferência? Então, independente de onde eu colocar esse ponto A, se é um triângulo que coincide, o diâmetro coincide com um dos lados, obrigatoriamente ele é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, esse ângulo vale quanto? 90 graus. Obrigatoriamente. Tá ok? Essa prova é feita da seguinte maneira, gente. Ó. Isso daqui é raio e isso daqui é raio, tá certo? Para qualquer circunferência. Esse ângulo alfa aqui, ele tem a mesma medida que esse arco. Já quando eu pego o mesmo arco, com um ângulo aqui dentro, ó, com um ângulo aqui dentro, ele vale a metade desse daqui. O ângulo inscrito na circunferência, ele vale sempre metade do ângulo central. Então, olha só.
Quando você tem aqui um ângulo central de 180 graus, quando você tem um ângulo central de 180 graus, esse ângulo inscrito vai valer quanto? Metade de 180 graus. 90 graus. De modo que a gente faz um teorema direto. Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Todo triângulo inscrito na metade de uma circunferência, ele é retângulo. Ok? A questão 9. A questão 9 diz assim. No retângulo a seguir, o comprimento de cada um dos segmentos AE, EF, FG, GH e HC é igual a 5 centímetros. Os segmentos DE e BH são perpendiculares à diagonal AC. Nesse caso, é correto afirmar que a área do retângulo ABCD em centímetros quadrados vale quanto? Questão maravilhosa essa, questão muito boa e fácil de ser resolvida dependendo do que eu sei sobre triângulos retângulos. Tá certo? Dado qualquer triângulo retângulo, essa distância do ponto mais alto até a base é o que a gente chama de altura. Esse pedacinho aqui é a projeção do cateto C. Esse pedacinho aqui é a projeção do cateto B. E esse pedaço aqui é a hipotenusa. Uma das relações que você encontra aqui é o teorema de Pitágoras. Uma outra é que a média geométrica das projeções é o valor da altura. Em linguagem de gente, h ao quadrado é igual... n, tá bom? Né? Não são iguais, não. É m vezes n. Ok? Professor, se eu não lembrar dessa relação, vai ter que montar uma semelhança de triângulos. Vai lhe dar mais trabalho. Você vai ter que provar que esse triângulo aqui é semelhante a esse e mostrar quais são os lados semelhantes. Ok? E aí agora? Bom, ele disse que isso aqui é 5, é isso? Esse daqui é 5, esse daqui é 5, esse daqui é 5 e esse daqui é 5. Vocês conseguem visualizar um triângulo retângulo aqui, gente? Ó. Porque ele me garante que isso daqui é perpendicular. E se é perpendicular, em relação a esse triângulo que ele traz aqui, isso aqui é a altura. Oh, perdão, 5. Tá certo? Eu tenho a situação, então, de dizer que h ao quadrado vai valer 5 vezes quanto? Então, h é a raiz de 100. h é igual a 10. Como é que eu calculo a área desse triângulo? A área base, que é quanto? 25, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. A área do triângulo, então, vai ser 250 dividido por 2, 125. Tem 125 nas alternativas? Tem, mas não é a resposta. Por que que não é? Eu calculei a área do triângulo, ele quer o quê? Do retângulo. Esse daqui, essa área aqui, eu descobri que é 125. Essa área todinha aqui, essa de baixo vai ser quanto? A mesma. Vai ser a mesma. Já que essa diagonal divide o retângulo ao meio, a área de cima é a mesma área de baixo. Então, a área vai ser 2 vezes 125, ou seja, 250. É isso. Olha. A figura ao lado é um desenho para um projeto de uma asa delta. O ângulo x é importante para a aerodinâmica da asa. O valor de x para os valores mostrados na figura é quanto? É o mais breve que ele consegue ser, é o mais direto que ele consegue ser.
Então vamos ver o que a gente consegue aqui para esse valor de x. Tem uma maneira de fazer direto, mas eu vou fazer no passo a passo, tá bom? Olha só. Se eu prolongar isso daqui, gente, ó. Se eu prolongar isso daqui. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse daqui é 90? 98, é isso? Aqui, eu já tenho quanto somando os dois? Eu não sei calcular esse ângulo, não sei. Vamos lá, como é que eu calculo esse ângulo aqui? 180 menos isso daqui. Então eu tenho 98 mais 25, 123. É o que falta para 180. 57 graus. Beleza. Quanto é que vale esse aqui? É o que falta para 180. E é quanto? A gente acabou de calcular. 123. Eu consigo calcular esse daqui agora. Quanto é que vale essa soma aqui? 148. 148 falta quanto para 180? 32 graus. Esse ângulo daqui para cá vale quanto? 180, né? Aqui é 32 graus. Aqui é 32 graus. Então, isso daqui é quanto? Falta quanto? 148, que a gente acabou de fazer aqui, né? 148. Gente, aqui é porque não é 900 não, viu? É 90 graus, 98 graus, 1480 graus, não é 1400, é 148 graus e 212 graus. Dê uma olhada, eu acho que no material de vocês está correto ou está assim? Tá assim? Então corrijam aí, por favor. Foi só que esse zerinho era para vir aqui no expoente. Pronto. Vamos lá. Dúvidas aí, como a gente encontrou cada valor? Ei, eu não... O último... Aqui é 32. Daqui para cá é quanto? Já tem 32. Falta quanto para 140, para 180? Né? Ei, mas eu nem precisava disso tudo. Olha para cá. Toda vez que eu tiver essa asa delta bumerangue, esse ângulo externo é sempre a soma dos três ângulos. Porque foi isso que eu fiz. Eu somei esses dois. Vocês não perceberam, mas eu somei esses dois com esses dois e deu esse daqui, ó. A gente até brincou, falou, acabou de fazer. A soma desses dois deu esse daqui. E quando eu somo esses dois, dá esse daqui. Então, na prática, o que eu estou fazendo é somando os três ângulos. X, ele vai ser 98 graus, 25 graus e 25 graus. Professor, isso é sempre certo? Vai dar sempre desse jeito? Sempre que for esse bumeranguezinho, essa asa delta. O ângulo externo é a soma dos outros três ângulos internos. Tá bom? Bom, a gente fica por aí, por hoje. E muito provavelmente na próxima semana eu estarei aqui de novo com vocês para retomar aqueles tópicos que a gente apresentou no início da aula. Certo? Brigadão, brigadão você de casa também. Espero que tenha aproveitado a nossa aula.